Não, não serve não. Mel não é um alimento saudável. Põe isso na cabeça. Mel, 90% do mel é frutose. Você quer um bom veneno, está ali feito. Se você for ver na antiguidade, o cara que buscava mel na tribo, ele era herói. Porque tinha que subir numa árvore de 30, 40 metros, a maioria caía lá de cima, morria. Por que morria? Porque na hora que ele chegava na colmeia, as abelhas atacavam ele. Você imagina se numa árvore de 40 metros, lá em cima, e de repente as abelhas te atacam, o cara caía, morria. De cada 2 que subiam, um morria. E era uma vez por ano, eles desciam com mel. Hoje, você pode fazer, como tem a criação, os apicultores podem fazer isso. Entendeu? Não, não é. Agora, se você pega a geleia real, é outra história. Você sabe que numa colmeia, todas as abelhas fêmeas são irmãs gêmeas. Têm o mesmo genoma. A operária vive 5 semanas, a abelha rainha vive 6 anos. Ela vive 64 vezes mais. E a diferença está na nutrição. Você vê a importância da nutrição. Como a rainha ingere a vida inteira geleia real, e a outra só ingere nos primeiros 15 dias de vida, ela dura 5 semanas, e primeiros, acho que 10 dias de vida. Ela dura 5 semanas, enquanto a outra dura 6 anos. Então, a geleia real é uma coisa interessante. Agora, você tem que tomar cuidado. Eu estou falando aqui, todo mundo vai sair comprando geleia real. Geleia real é mais um alimento feminino. Foi feito para rainha. Foi feita para abelha fêmea. Então, tem algum estrogênio lá, entendeu? Então, se o cara, um indivíduo do sexo masculino, começar a ingerir geleia real todo dia, ele vai ingerir quantidades altas de estrogênio. Mas eu faço uso de geleia real, 1 vez por semana, 2, entendeu? Eu faço uso. O bitter melon é também chamado melão de São Caetano, que é um melão japonês. Ele, pelo sabor bitter dele, sabor amargo, tudo que tem sabor amargo tem uma certa ação contra parasitas. Mas o bitter melon, ele é bom mesmo, é para clamídia. Uma pessoa com clamídia, geralmente, por exemplo, uma pessoa que tem uma tosse recorrente, crônica, e ninguém consegue resolver, já foi em 10 médicos, ninguém resolve, a chance de ser clamídia é muito alta. Porque não é clamídia é pneumonia. Não é a clamídia transmitida sexualmente, não. Tem mais de uma clamídia. Essa que eu estou me referindo é pneumonia. Aí o bitter melon é excelente. O bitter melon diminui a resistência insulínica. Ele é muito interessante no diabetes, entendeu? Mas a ação antiparasita dele é fraca, em geral. Com exceção, clamídia é bactéria, tá? Com a bactéria clamídia, ele é interessante. Mas por que você está perguntando? Não, porque eu quero saber o que eu posso fazer assim, sem fazer exame para parasita, já quase todo mundo você espera um pouco, que nós estamos montando uma linha. Onde é que está a Arabella? Vocês estão trabalhando na linha das tinturas, nós estamos fazendo um trio, né? A farmácia vai ter um trio só para fitoterápico, pronto já para parasitas. Você vai resolver o seu problema, você vai poder tomar, que é o melhor jeito mesmo. Existem mais de 100 parasitas no corpo, diferentes. E não dá para você identificar todos. E o parasita, vou te dar um dado interessante, eu não sei se eu já comentei isso com vocês aqui, acho que não. O parasita, ele sai do tecido para copular e para desovar na lua cheia. Então, você tem que começar a dar o remédio do parasita na lua nova. E aí, quando chega na lua cheia, ele morre. Porque ele sai para desovar e ele morre. Se você der no outro período, ele está dentro, muitos deles estão no tecido, eles não eram só atingidos pela medicação. Então, você vê, a pessoa fala assim, mas eu não acredito nisso. Como é que você não acredita? Se a lua mexe com as marés todo dia, pô, essa influência lunar, pô, vocês têm a menstruação, é lunar. Na lua cheia, você vê a quantidade de mulher que menstrua, coisa impressionante. Pode ver. Um lugar onde trabalha 300, 500 mulheres, chega no dia de lua cheia, praticamente está todo mundo menstruada. Porque se as mulheres trabalham juntas, elas começam a menstruar juntas, sabia disso? Vai nas fábricas para você ver. Quando é dia de menstruar, todas menstruam. Isso. Vai sincronizando, hein? Quem falou alguma coisa?
Elas criam um ritmo entre elas que para fazer circadiano igual. Então, os parasitas devem ser tratados, você pega um catálogo, vê onde é que dá a lua nova, existe o mapa da lua nova, eu dou até nos slides, eu mostro como é que você entra na internet e acha a lua nova. E aí você dá a lua nova começou 7h41, sábado passado. Você está na hora ainda, você pode tomar. Daqui um pouquinho vem a lua cheia. Entendeu? Então a gente começa na lua nova até terminar a lua cheia, o tratamento. Beleza. Tá bom? Oi, você já chegou perguntando? Fala, Patrícia. Bom dia. Oi. Eu queria saber, a gente ontem estava falando da qualidade do sono. Queria saber até que ponto o bruxismo influencia na má qualidade do sono e o que a gente pode... Eu quero te dizer que o bruxismo não é causa, ele é efeito. Ele é feito Não adianta, ele é efeito. Da má qualidade do sono. Não, de qualquer distúrbio, pode ser um distúrbio até psicológico. Ele é um efeito de um distúrbio central. Não adianta eu ficar tratando o bruxismo daqui para lá, como o dentista faz, coloca uma placa. Claro, que isso aí é paliativo. É melhor que nada. Mas a placa não vai curar o bruxismo. Quero que você entenda isso. Se você tem bruxismo e coloca a placa, você vai estar sempre usando placa. Não vai resolver o seu problema. Muitas vezes um exercício igual dele que nós fizemos com ele, você não estava aí, Roger, conta para ela o que aconteceu com você. Ela não estava aí. Eu estava, sim. Você já tinha chegado? Não, hoje. Eu sempre cobro muito de quem chega atrasado, viu? Estou percebendo. Já Faz questão. Eu atrasei 4 minutos, mas já senti a pressão. Então sentiu a pressão. Eu chego... Passa o microfone para o Roger aí. Fala para ele, para ela. Pronto. Eu estava contando para o pessoal que sumiu as minhas dores nas costas. Eu tinha uma dor nas costas crônica e ela desapareceu. Entendeu? Então a gente cura bruxismo com essa máquina também. Então você cura e não precisa da placa. Não, eu entendi. A minha pergunta é assim, de que forma isso pode influenciar a má qualidade do sono? Claro que influencia. Então, o que acontece no sono? Claro que se você fizer a eletrosonografia, você vai ver que a pessoa com bruxismo ela tem microdespertares. Porque o barulho, a contração, o ranger dos dentes, isso causa microdespertares. Ela não lembra no dia seguinte, mas está lá, os microdespertares estão identificados na polissonografia. Tá bom? Mais uma pergunta ou não? Aqui tem. Rafaela, você estava segurando, né? Queria saber se a batata doce também tem a questão da acrilamida. Tem, sim. Do ponto de vista de índice glicêmico, tá? Você sabe o que é índice glicêmico, né? Do ponto de vista de índice glicêmico, a batata salgada é 93. É quase igual glicose. A batata doce é 54. Então, do ponto de vista de índice glicêmico, a batata doce é bem melhor do que a batata salgada. 93, 54. Geralmente, quando é abaixo de 50, a gente chama índice glicêmico baixo. Mas já que você perguntou, deixa eu aproveitar e falar isso. Existe um erro muito grande na nutrição da pessoa achar que só pelo fato do alimento ter um índice glicêmico baixo, que você pode comer à vontade. E tem uma outra coisa chamada carga glicêmica, que é tão importante quanto. Entendeu? No fim, você vai ter que digerir aquilo, você vai ter que a insulina vai ter que estar presente. Você pode não ter um pico, mas você vai estar a insulina liberando por muito tempo, que também cria resistência insulínica. Então, tenha isso em mente. Por exemplo, o watermelon, a melancia, ela tem um índice glicêmico alto, mas uma carga glicêmica muito baixa. Então, você pode comer sem problema. O que interessa mais hoje, cada vez mais, eles estão provando que o índice glicêmico não é tão importante. O mais importante é a carga glicêmica. Então, você tem que valorizar isso, porque isso ficou essa história e espalhou pelo mundo e a pessoa acha, não, isso é baixo, o índice glicêmico posso comer à vontade. Não é verdade. Mas em relação à toxina, tem a formação... Também tem acrilamida. Também tem. É o seguinte, se você fizer, tem que juntar, a asparagina, que tem na batata doce também, você tem que juntar calor e você tem que ter um outro amido, junto para juntar. Não, na própria batata. Tá bom? Na realidade, na batata, não deveria chamar amido, você sabe disso, né? Como é que chamaria?
A batata, na realidade, não tem amido. Ela tem fécula. Quando é abaixo da superfície da terra, chama fécula, não chama amido. O limão, ele é ácido na hora que você ingere ele. Ele é alcalino na hora que você absorve. Vou te explicar por quê. Porque ele é rico em minerais e vitaminas. Os minerais são os alcalinizantes do corpo. Se você medir o pH do limão aqui no copo, é um pH ácido. Mas na hora que ele é digerido, na hora que ele é absorvido, ele é alcalino. Então tem alimentos que, se você medir o pH na mesa, ele tem um pH ácido. Mas no frigir dos ovos, no produto final, ele é alcalino. Então você tem que levar isso em consideração. São substâncias alcalinizantes, uma vez que elas são absorvidas. Resolveu o seu problema? E aí eu compraria uma fitinha de pH. Farmácia. Você tem fornecedores. Quem fornece, por exemplo, material para o hospital, fornece fita disso. Você pega um fornecedor de hospital, ele te vende as fitas. E eu aumento 0,8% no valor. Isso é um algoritmo, chama. Isso é um algoritmo. O que é algoritmo? Alguém trabalhou, chegou no número que nos ajuda. Então, eles chegaram à seguinte conclusão. Se você pegar o pH e somar da saliva ou da urina, você lembra que ontem eu respondi, o da saliva é o intracelular, o da urina é extracelular. E somar 0,8, você vai estar mais ou menos, você sabe que biologia não é matemática, mas é feito o algoritmo. Muitas coisas é feita por algoritmo. Vou te dar um exemplo. LDL, você não pede LDL para os seus pacientes? Low Density Lipoprotein. Isso não é medido, você sabia disso? Hein? Sabia porque eu vi no mês passado. Então não é medido. É um algoritmo, mas o médico não sabe disso. O médico comum, ele pensa que eles medem LDL. Testosterona livre no sangue, não é medido. Aquilo é calculado, entendeu? O médico confia 100% numa coisa que é calculada. Aquilo é mais ou menos. O LDL calculado, até que ele funciona, mas depende do nível de triglicérides. Depois que os triglicéridos passaram de 200, 220, isso já perde, o algoritmo já não funciona mais.